Começando o Ana Maria Hatz dessa semana, no programa do dia 27/5, última sexta-feira do mês já, não é? Nessa televisão, que é a emissora que mais fala de Petrópolis. Algumas pequenas notícias da cidade. Primeiro, aquela triste notícia daquela menininha, Maria Tereza, de 1 ano, que faleceu no SEI, Carolina Amorim, em Cascatinha, engasgada com um pedaço de maçã. Tristíssimo aquilo, né? E depois, só do falecimento da menina, é que a Prefeitura Municipal de Petrópolis vai criar um protocolo de atendimento de urgência e emergência nas unidades de ensino. É uma pena que a gente só tome determinadas medidas depois que a tragédia acontece. Mas a vida humana é assim mesmo, que vai se fazer, né? E falando em criança, Petrópolis tem 7.641 crianças que não receberam nenhuma dose da vacina contra a Covid-19. Estou falando isso porque a Covid está aumentando e a gente precisa ter atenção ao que está acontecendo. Máscara nas escolas, máscara no transporte urbano, também no transporte que não é urbano, intracidades, né? E só 45% dessas 7.000 e tantas crianças retornaram para receber a segunda dose. Quer dizer, só mais ou menos a metade de 7.000 crianças retornaram para receber a segunda dose. Então, a Secretaria de Saúde está muito preocupada com isso e está fazendo vacinação itinerante nas UBS, que são as unidades de saúde da família dos bairros, para diminuir esse quadro de abstenção da segunda dose, numa preocupação muito grande com as crianças da cidade. O prédio da Floriano Peixoto, que vai funcionar como abrigão temporário, será batizado com o nome de Gabriel Vila Real. Aquele adolescente de 17 anos, uma das 234 vítimas das chuvas de 15 de fevereiro. Foi aquele rapaz, não sei se vocês lembram, que estava naquele ônibus que foi arrastado pela correnteza das águas na Washington Luiz, e que teve uma imagem dele tentando salvar os outros passageiros do ônibus que estavam em cima do ônibus e a ele próprio. Essa imagem dele correu o mundo, não é? Impactou todo mundo. Então, a sugestão foi do prefeito Rubens Bom Tempo para eternizar a memória do jovem. No prédio existem 20 kitnets e 12 apartamentos. A Alerj enviou esse dinheiro ao município de Petrópolis no valor de 3.500.000 para aquisição desse prédio. Então, esse menino será eternizado nesse prédio através do nome dele que será dado ao prédio. E, por último, lembrando a vocês que nós estamos chegando no dia 1º de junho, e é o dia do Pix Day de R$1 para a PPO. Não esqueçam, a PPO está precisando muito, e não é difícil R$1 ou R$2, ou quanto quiserem, mas o mínimo é R$1, não é? De cada um. E a chave é o e-mail da PPO, a chave do Pix, que é appo@appo.org.br. Vamos fazer aí os recursos da PPO subirem bastante, que há muita necessidade disso e é uma entidade que presta inúmeros e inquestionáveis serviços. Vamos às nossas entrevistas. Vamos começar agora, em sequência, aquela série Resgates Históricos do Centenário da APL, Academia Petropolitana de Letras, focar na coluna do Diário de Petrópolis do dia 10 de maio passado, de autoria do Dr. Kleber Francisco Alves,
que é detentor da cadeira 28 e diretor, primeiro secretário da Academia Petropolitana de Letras. Vamos nos deter na campanha, na coluna do Dr. Kleber e conversar com ele sobre essa coluna, que focou os juristas e os escritores da Academia Petropolitana de Letras, da área jurídica, aqueles que tinham uma formação jurídica, né? Isso porque no dia 19 passado, agora de maio, se celebra a festa litúrgica, né, do São Ivo da Bretanha, que é considerado o patrono dos juristas, né? Então, vamos conversar com o Dr. Kleber, que vai nos dar aquela aula que já nos acostumamos a ter todo mês, sobre essas personalidades que formaram, nesse centenário, a Academia Petropolitana de Letras. Dr. Kleber, mais uma vez, muito obrigada. Vamos passar a nossa aula de hoje, que eu tenho certeza que todos estão assim ávidos de ouvi-los sobre os juristas na academia. Muito bem, muito, mais uma vez, muitíssimo obrigado, Ana, pelo espaço, pela oportunidade de conversar com o seu público, com o telespectador que está nos assistindo, e também dar essa contribuição para a cultura e para a história de Petrópolis, que é a proposta que nós nos lançamos ao escrever mensalmente esses artigos, né? Então, como já mencionado por você, o tema escolhido por mim para tratar neste mês, na coluna desse mês, no artigo deste mês, na coluna da Academia, foi sobre os juristas. E a razão de por que nesse mês, como você bem mencionou, é porque o dia 19 de maio é o dia de Santo Ivo, que não é um santo talvez muito popular, não há muitos devotos assim. Pouco conhecido, né? Ele é pouco conhecido. Mesmo entre os juristas, ele não é tão conhecido assim, mas, pela tradição religiosa, ele é considerado o patrono, o padroeiro, né, dos juristas, então eu achei que era adequado que nesse mês de maio pudéssemos falar sobre os juristas. E as academias e os juristas, né, como se correlaciona essa realidade dos juristas nas academias? Eu começo a minha coluna chamando a atenção para a importância dos bacharéis em direito e dos juristas na formação cultural do Brasil, sobretudo do Brasil independente, após a proclamação da independência. Então, no século XIX, as primeiras faculdades de direito que foram criadas no Brasil independente foram as faculdades de direito. Então, eram os juristas, os médicos, que também foram fundadas faculdades de medicina na Bahia e no Rio de Janeiro, e os clérigos, né, que tinham sua formação teológica nos seminários para desempenhar e exercer o ministério religioso. Então, essas categorias tiveram uma importância para além do seu campo profissional. Eram realmente a elite intelectual e até literária do país, era proveniente desses espaços de formação, inclusive, para o desempenho de funções administrativas, políticas, de comando na área civil, né? É óbvio também que havia as escolas superiores militares, mas aí mais voltadas para a formação de uma elite intelectual militar, até um pouco mais na área da engenharia, né? A engenharia militar era necessária. Então, esses eram os cursos que formavam os intelectuais. Então, a nossa academia, quando é fundada em 1922, estamos aí no centenário, seguindo uma tradição também que já estava presente na Academia Brasileira de Letras, que já tinha, naquela época, 20 e poucos anos de fundação, nós tivemos uma presença muito expressiva de juristas já desde o início, né? No grupo de fundadores, por exemplo, estava lá o prefeito Eugênio Barcelos, nós já falamos sobre ele no primeiro programa lá de janeiro, na condição de político, de prefeito, mas ele era um advogado notável, conhecido na cidade, então era um jurista, né? Não é porque estava na condição de prefeito que deixava de ser um jurista. Então, do grupo de fundadores, eu menciono o Eugênio Barcelos, menciono o Aristides Werneck, um outro grande jurista do início do século XX, o doutor Alfredo de Matos Rude, que era também um jurista, um advogado muito conhecido, o doutor Silvio Leitão da Cunha, né, era também integrante desse grupo fundador, e havia, inclusive, um promotor de justiça, pouco famoso em Petrópolis, chamado Hildegardo Silva, e, curiosamente, eu achei num sebo, né, esse livrinho dele aqui,
publicado em 1964, né? Mas ele era Confissões de um Poeta. Confissões de um Poeta. Ele foi fundador lá em 1922. Esse livro é de 64, portanto, já tinha 44 anos que a academia existia, e ele era membro da academia ao longo de todo esse tempo, foi um dos fundadores e, pelo que eu sei, é uma figura pouco conhecida em Petrópolis, foi promotor de justiça. Pois bem, então, essa é a origem. Doutor Eugênio Barcelos, que era prefeito, inclusive ele presidiu a primeira cerimônia ou sessão de fundação da academia, não foi? Exatamente. Como prefeito, não foi isso? Exatamente isso. Por isso a importância dele, né? Ele foi o primeiro presidente, presidiu a sessão e foi eleito presidente na primeira gestão, na primeira diretoria da academia. Então, é uma figura importante. Bem, fazendo um salto, promotor, né, para o presente... O senhor estava falando do promotor. Do promotor. Esses são os fundadores, doutor Ildegardo Silva. Fazendo um salto para o presente, eu não falei, a coluna não é para falar do presente, mas a gente não pode também perder de vista essa característica da presença de, pelo menos, pessoas formadas em direito, ainda que não militantes como profissionais, como advogados, juízes, promotores. Eu mesmo, que sou defensor público, de certo modo, integro esse grupo, né? Então, nós temos hoje, por exemplo, cerca de 1/3 dos membros, Ana, dos 40 membros da academia, são bacharéis em direito, muitos dos quais militantes na advocacia, alguns já aposentados, e nós temos, só para dar um exemplo, no topo, diríamos assim, da carreira jurídica da magistratura, pelo menos 4 desembargadores atualmente que são membros titulares da academia. O nosso veterano dos juristas, que é o Miguel Pachá, é uma figura também de grande relevância, embora, felizmente, aqui conosco, plenamente ativo, participante, mas uma pessoa que já tem uma trajetória quase que histórica, né? Foi presidente da Câmara, foi grande tribuno do júri, foi presidente do Tribunal de Justiça do Estado, me parece que o primeiro petropolitano a chegar a esse cargo de presidente do tribunal, e um grande escritor. Temos o desembargador Luiz Felipe, também, que é filho de um outro grande jurista, que foi o doutor João Francisco. Temos a mais jovem dessa geração mais recente, a filha do Miguel Pachá, a doutora Andréia Pachá, que é tão conhecida, ou talvez até mais conhecida como escritora do que como desembargadora, né, com trabalhos aí que viraram, inclusive, séries no Fantástico. Eu vou compartilhar depois algumas fotos para ilustrar aqui o programa. E o desembargador Cláudio Delorto, também relativamente mais jovem, foi meu professor, chegou a ser presidente do Tribunal Regional Eleitoral e foi eleito ano passado, tomou posse ano passado na academia. Então, esse grupo atual. Mas eu vou destaquei na coluna de hoje, vou compartilhar aqui no programa, 3 principais figuras, não é isso? O primeiro deles é uma figura que tem, diríamos, um pedigree, um passado aristocrático, Dr. Paulino José Soares de Souza Neto. Como o próprio nome diz, ele é filho de Paulino José Soares de Souza Júnior, neto do Paulino José Soares e bisneto de outro Paulino José Soares que tinha o mesmo nome do filho, né? Então, é uma cadeia de figuras desses aristocratas, juristas e políticos do Império. O primeiro, Paulino José Soares, que é o avô do nosso homenageado de hoje, foi o Visconde do Uruguai, então uma figura de grande projeção no período imperial. O filho desse Visconde do Uruguai, que chamava Paulino José Soares de Souza, foi o famoso Conselheiro Paulino, que inclusive tem um distrito em Friburgo, que chama o Distrito de Conselheiro Paulino, em homenagem a esse Conselheiro Paulino. Ele foi um conselheiro também político do Império. Depois, o Paulino José Soares de Souza Júnior foi um jurista já do período da República, do início da República, com grande influência aqui na implantação da República no estado do Rio de Janeiro, e o neto, que é o nosso homenageado, Paulino José Soares de Souza Neto, que era um jurista que tinha muitos laços com Petrópolis, embora não nascido em Petrópolis, ele, por toda essa tradição de família, como o pai dele era político e Petrópolis era a capital do Império no início do século, capital da República, desculpa, no início do século XX, final do século XIX, o Paulino vivia aqui, estudou aqui, fez o ensino fundamental e médio aqui, então era uma pessoa importante na sociedade da época, e ele participou da fundação da Academia em 1922,
Não tenho muitos dados, parece que ele se afastou da academia por um tempo, até que, em 1900 e... Peraí, deixa eu ver essa informação aqui, quando é que ele tomou posse. 1944, não, 1942, ele tomou posse da cadeira como titular aqui da academia, na cadeira número 1, que tem como patrono o pai dele. Patronímica do avô. O pai dele, Paulino José Soares de Souza, que gera uma confusão aqui na academia. O pessoal não sabe quem é que a gente está homenageando. Por isso que eu contei a história do bisavô, do avô e do pai. Todos eles são muito importantes. E o nome da cadeira não indica qual deles é que foi homenageado, mas pelo discurso do Paulino Neto, ele estava homenageando o pai. Inclusive, o discurso de posse dele foi publicado e transformado num livro publicado em 1944, esse discurso de posse dele na nossa academia. Mas quem foi o Paulino José Soares de Souza? Ele é um jurista, mas também um acadêmico, professor e escritor. Ele teve uma carreira tradicional como procurador-geral de justiça por mais de 10 anos, no antigo estado do Rio de Janeiro, mas eu destaquei a figura do Paulino não tanto como um jurista, diríamos assim, famoso, e de fato ele foi bem exitoso na carreira dele, mas como docente. Ele foi professor na Faculdade de Direito de Niterói, atual UF, onde eu sou professor atualmente, e na UFRJ, né? Então, ele foi um professor importante nessas duas faculdades. Ele tinha o título de doutor em Direito, chegou a ser diretor da Faculdade de Direito da UF. Nós temos uma foto, inclusive, em que ele está impondo o capelo num formando, presidindo uma formatura, quer dizer, transferindo, né, formando novos profissionais. Esse é o papel do professor de Direito. E curioso que nessa foto, discretamente atrás, aparece o Amaral Peixoto, que era o grande cacique da política fluminense, né? Então, formatura de uma turma da Faculdade de Direito de Niterói, onde estava ao lado do Palácio do Ingá, que era a sede do governo do Estado, e a Faculdade de Direito ali do lado. Então, esse foi o Paulino José Soares de Souza Neto, que você me disse que gostaria de fazer alguns comentários sobre ele. Vamos lá? Não, eu gostaria de lembrar, né, doutor Kleber, que ele também se deteve naquele início do século XX, né? Eu me lembro que até, acho que em 33, por aí, ele fez um livro, A Condição Civil da Mulher Casada, 1933, se não me engano. Exatamente. E antes ele fez Os Direitos da Mulher, do Divórcio, né? E esse livro da Condição da Mulher Casada, quer dizer, era assim um jurista que tinha a sensibilidade, naquele momento, de já pensar nessa ligação da mulher e o direito, ou a falta de direitos, que tinha mulher naquela época, né? Eu acho que era mais a falta de direitos do que os direitos. Mas, quer dizer, isso me chamou muita atenção e gostaria, através do senhor, de fazer essa homenagem a ele, né? Que foi um homem, naquele início do século XX, que teve essa sensibilidade de pensar a mulher e se deter no que a letra jurídica falava em relação aos direitos da mulher. Exatamente. Pouquíssimos, mas... Exatamente. Ele era professor de Direito Civil. E você, né, como também jurista que sabe que no Código Civil de 1916... no Código 16, a mulher era relativamente incapaz, ou seja, ela tinha que ter consentimento do marido para fazer tudo, para trabalhar fora, para poder adquirir imóvel, tudo tinha que ter consentimento do marido, senão não era nem válido. Então, eu não li esse livro dele, mas em 1933, como você falou, ele escreveu um livro, portanto, em 1933, menos de 20 anos depois que o Código Civil foi lançado, sobre, como você mencionou, a condição civil da mulher. E logo em 1929, da mulher casada. A mulher casada, exatamente. A mulher que não tivesse marido, não tivesse homem, não existia. Estava fora. Era um terror. Não li o livro, mas eu quero crer, até pela temática, como você mencionou, ele escreveu em 1929 um livro sobre o divórcio, e não havia o divórcio na legislação brasileira, então, ou em 1929 ainda, específico, dos direitos da mulher, é o nome do livro dele, publicado em 1929. Impressionante isso, é impressionante, né? Eu fico assim, eu acho que a gente tem que ressaltar isso aí, eu como mulher tenho que ressaltar isso, né? Pois é, e essa foi uma das razões que eu resolvi, dentre tantos juristas que podíamos pensar para tratar nessa coluna, eu achei que não podíamos deixar de resgatar
essa figura que não é muito conhecida como jurista no Brasil, mas Perfeito. É uma pessoa que foi fundador da academia, que tem toda essa vasta produção, e não só como jurista, mas como escritor e professor de direito, formador de novas gerações. Por isso, a foto dele impondo o capelo no novo futuro bacharel, na condição de diretor de uma faculdade de direito que lhe cabia, eu acho que é muito expressiva para ilustrar essa nossa conversa, né? Bem, depois ele foi também, o doutor Paulino, membro não só da nossa academia aqui de Petrópolis, mas da Academia Fluminense de Letras, que é a academia estadual. Então, era um intelectual que tinha um prestígio, um reconhecimento no nosso estado. O segundo homenageado é o doutor Aloísio Maria Teixeira. E aí, com o doutor Aloísio Maria Teixeira, eu vou mencionar um outro grupo que teve um papel fundamental, ele representa esse grupo, mas eu vou citar alguns outros, aqui para trazer o ensino jurídico para Petrópolis. Já são os membros da academia da década de 40, 50, quando foi fundada a nossa faculdade de Direito. O doutor Aloísio já era juiz na Guanabara e foi convidado a ser professor aqui na nossa faculdade. Ele também tinha escrito 2 livros que eu mencionei aqui na coluna, da Interpretação e Lacuna da Lei, Breve Estudo e Decisões. São livros mais técnicos, né? Não talvez tão engajados, mas demonstrando uma erudição, um conhecimento jurídico profundo, e ele foi o segundo diretor da Faculdade de Direito aqui da UCP. Eu vou compartilhar com seus telespectadores uma foto em que eu tirei junto com ele no 50º da Faculdade de Direito. Eu tinha acabado de exercer a direção da faculdade aqui, era diretor na época a professora Marília Pimenta, minha colega defensora, que foi a primeira mulher diretora da Faculdade de Direito da UCP, e está também nessa foto o professor Francisco Rolim, e nós, então, naquele momento, isso foi em 2003, vai fazer 20 anos já, o desembargador Aloísio ainda estava vivo e ele veio prestigiar essa solenidade dos 50 anos, e nós pudemos fazer essa foto histórica de 4 diretores ali que passaram. Então, o Aloísio foi muito importante, ele também chegou ao cume da carreira do judiciário como desembargador e chegou a ser presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Guanabara, que a carreira dele era do Distrito Federal originariamente, que depois se tornou Guanabara, né? E tem toda essa trajetória, e ele está num grupo em que se insere o doutor Ascânio da Mesquita Pimentel, que foi o primeiro diretor da Faculdade de Direito, desse mesmo grupo de juristas, que foi membro da Academia de Letras também, assim como o doutor Arthur de Saerpe Neto, que foi o primeiro reitor da UCP, quando fundou em 1953, e que depois fundou a Faculdade Arthur de Saerpe Neto e a Faculdade de Medicina de Petrópolis. Então, são grandes juristas dessa época e meados do século XX, década de 50, 40, 50 e até 60, né? E aí já passo para o finalzinho, os últimos homenageados. Eu menciono na coluna o desembargador Paulo Gomes da Silva, numa trajetória de juristas que foram juízes da cidade. Você deve ter conhecido o Paulo Gomes, né? Sim, muito, juízes da cidade. Esse pessoal todo que o senhor está falando agora, eu conheci todo. Já desde conheceu. O doutor Aloísio Maria Teixeira, que tinha uma casa ali na Avenida Keller, em estilo português, muito bonita, que nós frequentávamos muito, e éramos muito amigos do filho dele, que todo mundo chamava de Aloizito, para fazer a diferença do pai. Essa turma toda nós conhecemos toda. O Aloizito foi deputado, não sei se contemporâneo com você, talvez, na Câmara, não sei mais ou menos. Não federal, mas ele foi deputado estadual no tempo que eu era federal. Exato. E eu me dava muito com ele, Paulo era muito amigo dele, então nós estávamos sempre juntos. Pois é. E aí o Paulo Gomes, então, como eu dizia, foi juiz na cidade, foi professor da UCP, professor também na Faculdade de Direito da UF, então as minhas afinidades com esses personagens, embora eu não os tenha conhecido, são grandes também pela minha condição de professor da UCP e hoje professor da Faculdade de Direito da UF também, onde eu leciono desde 2010. Né? E o Paulo Gomes chegou a ser reitor da UF. Né? O Paulo Gomes foi um jurista muito importante, também um acadêmico. Muito importante. Depois mencionamos o doutor Orlando Carlos Silva, eu também tenho uma imagem, uma fotografia dele, foi um grande professor da UCP, foi juiz na cidade, chegou a desembargador do Tribunal de Justiça e foi presidente da Academia Petropolitana de Letras. Então, chegou a reeditar a nossa revista, foi um legado da gestão dele. Menciono 2 outros, o desembargador João Francisco, que eu já falei, e o desembargador recém-falecido, para nossa tristeza,
Antônio Isaías da Costa Abreu, que também foi juiz grande aqui na figura cidade. também, era um mineiro que adorava Petrópolis. Exato, exato. Um historiador de grande importância, né? Historiador da Justiça. Desembargador Isaías foi professor da UCP, foi juiz na cidade, terminou a carreira como desembargador. E, para concluir o nosso programa de hoje, falamos do desembargador Felisberto Monteiro Ribeiro Neto, que foi juiz na cidade e que tomou posse na década de 60, né? Tem disponíveis imagens memoráveis da filmagem da posse dele na Academia Petropolitana de Letras, e ele realmente granjeou um grande número de amigos aqui em Petrópolis, foi membro da academia e ao ponto de terem homenageado o desembargador Felisberto, dando o nome dele ao Fórum da Comarca de Petrópolis. Então, quem vai lá no Fórum da Barão do Rio Branco, de fato, encontrará, né, um busto do desembargador Felisberto logo na entrada, como uma homenagem de Petrópolis a essa figura tão importante na nossa história. Uma homenagem muito justa que eu acho que a cidade prestou a ele, né, doutor Kleber? Porque ele realmente foi uma pessoa memorável, né? Pois é. Essa então, coluna de hoje está riquíssima. É isso aí. Acabou que o tempo passou, como sempre, e muito rápido. E o tempo passou, né? E acabou o nosso tempo. É isso aí. Mas fica a próxima, então, que vai ser sobre os clérigos. Em junho vai ser sobre os clérigos. E vai ter muito o que falar também. Também, né? Tá bom? Obrigada, doutor Kleber. Como sempre, a sua coluna faz o maior sucesso. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado. Um abraço, doutor Kleber. Muito obrigada pelo seu tempo. Vamos conversar agora com Flávia Rocha, que conseguiu um financiamento muito interessante para fazer um projeto que eu acho que tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo agora em Petrópolis aqui, Nossas Memórias, que são memórias contadas, quer dizer assim, é a tradição oral de Petrópolis, vista pelas pessoas que hoje ainda moram na cidade e que têm histórias interessantes dos seus antepassados, ou suas mesmo, para contar, que tem a ver com a história da cidade. Eu vou deixar a Flávia falar, que ela vai saber falar tudo que é importante a gente saber nesse momento. Flávia, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua presença aqui, e somos todas ouvidos para ouvir tudo que você tem que nos esclarecer aí sobre o projeto. Ai, que bom, que bom! Eu agradeço muito o convite de estar aqui partilhando com vocês esse projeto, que é um projeto muito bonito. A ideia é o seguinte, esse projeto ele foi financiado, proposto, né, pelo edital Maria Luísa, que é o edital aqui do Fundo de Cultura, aqui de Petrópolis, e a ideia é contar as histórias das pessoas. Então, assim, a gente está muito acostumado a vincular a imagem de Petrópolis com a família imperial, né? Então, assim, a gente anda pelas ruas, a gente vê o centro, ou enfim, toda a parte de patrimônio nos remete a essa ideia do tempo do imperador. Só que quem é que faz a cidade? Né? São as pessoas. Então, a ideia do projeto é ouvir moradores, a ideia de ter pais, avós, bisavós. A vida dessas pessoas, com certeza, tem fatos entrelaçados com as histórias de Petrópolis. Então, por exemplo, algo que aconteceu em um lugar que não existe mais. Por exemplo, um casal de namorados se encontrava na pista de patinação, ou um carnaval antigo, ou no Palácio Quintandinha. Então, a ideia é trazer o olhar da história de Petrópolis, mas pelo ponto de vista do morador. Então, assim, a ideia é que a gente consiga mostrar o patrimônio vivo. Então, assim, ao invés de ser uma rua, ao invés de ser uma avenida, é onde as pessoas pisaram, onde as pessoas estiveram. Então, a ideia do projeto é que os jovens, né, ou enfim, todo mundo,
e lembre de uma história da família. Pode ser uma história engraçada, pode ser uma história de amor, ou pode ser uma história, de repente, de uma fábrica, de algum lugar que não existe mais. Algo que aconteceu na sua família, que esteja vinculado às ruas de Petrópolis, ao patrimônio, e aí conta essa história para mim. Então, assim, como é que vai contar a história? A gente fez um site, o site está super fácil de usar, usa como o WhatsApp, sabe? Como manda áudio no WhatsApp, é a mesma coisa. A gente programou de um jeito que fosse muito fácil. Aí a pessoa vai me mandar um áudio contando a história da família, o que aconteceu, né? E aí depois a gente vai selecionar, vão ser 3 vídeos que nós vamos produzir, a gente vai selecionar as 3 histórias e vamos fazer a contação relacionando a cidade ao que nós ouvimos, né? A memória de cada família. Consegui explicar? Eu não entendi bem essa relação. Vocês vão relacionar a contação à história da cidade como? Através de fotografia, através de filme? Não. Como? Não, Quer dizer, não, vocês vão fazer uma montagem, é isso? eu sou contadora de histórias, eu conto histórias há quase 20 anos. Ano que vem vai completar 20 sei. anos. E assim, as pessoas elas geralmente vinculam a contação de história para criança, mas não, a contação de história é para todo mundo. Então a ideia é, a partir da memória da família, eu vou criar um roteiro. E aí eu vou pesquisar sobre a região que a pessoa me contou. Por exemplo, a história se passou o casamento da minha família na frente da catedral. Aconteceu assim. Então, eu vou contar essa história entrelaçando com fatos da cidade. É isso. Entendi. Eu tenho 2 histórias que aconteceram comigo que eu acho que seria interessante, mas eu não posso te contar agora. Eu quero ouvir. Não é isso, é porque eu acho que o nosso tempo não vai dar, né? Não tem eu problema, posso só mas te eu quero contar saber. assim uma... Eu quero saber depois. Enunciar, por exemplo, eu morava na Rua Ipiranga, né? Então, Sim. na Rua Ipiranga tem aquela casa que todo mundo chamava Casa dos 7 Erros, né? Sim, e que sim. diziam que era uma casa mal assombrada, porque naquela casa mal assombrada, de noite, aparecia uma vela acesa lá quase no teto, e que não tinha mais ninguém morando naquela casa. Gente. Hoje, eu conversando, há poucos dias atrás, com a Raquel, que é a diretora agora da Casa de Petrópolis, que chama, né? A Casa dos 7 Erros, ela me contou que não, que diziam que tinha fantasma na casa, mas é que a senhora solteira, que morava lá já bastante velhinha, ela de noite ela ia para a varanda e acendia uma vela e ficava lá com a vela acesa. Então, existiu esse fato, existe a casa, existe a Rua Ipiranga, que é uma história que eu acho que é interessante. É isso, mais ou menos? É exatamente isso. A ideia é a gente pegar uma memória familiar que pode ter acontecido com o pai, mãe, alguém que mora em Petrópolis já há muitos anos, ou ter essas memórias que são memórias mais globais, vamos dizer assim, mais da população. Então, isso que você me contou agora é algo que muita gente pode ter passado e ter essa memória também, sabe? Então, a ideia é o seguinte... Quem lembrar, conversem com os pais, porque geralmente, assim, os jovens estão mais na internet, né? Que é mais fácil. Então, conversem com os pais, com os avós, bisavós, se tiver gente que tem bisavô. Então, assim, pergunta como é que era o dia a dia, como era a ida para o trabalho, como é que era a rotina, ou se aconteceu algo na família mesmo, que foi muito incrível, diferente, um carnaval, tinha aquelas corridas de carro, né? De carnaval é a outra história que eu tenho, minha, entendeu? No carnaval aqui em Petrópolis, meu tempo vai estourar, que viu, delícia, Flávia? Eu não sei como é que eu saber. vou fazer, mas eu vou te contar. No carnaval aqui em Petrópolis, as pessoas se fantasiavam há anos atrás, lá para os anos 60 ainda. O carnaval era muito gostoso aqui, sabe? Então, sim. aparecia um fantasma com
um lençol branco, assim, só com um buraco no olho, assustando todo mundo na rua. E esse fantasma chegava perto de mim e dizia assim: Dona Ana Maria, olha quem eu sou. Eu dizia: ó, Dom Pedro, vai tomar banho que eu já sei que é o senhor. Entendeu? Então, ele achava que ele estava causando o maior medo nas crianças, em todo mundo. Quando ele abria a boca, todo mundo sabia que era Dom Pedro pela pronúncia dele, né? Muito bom! Então é isso. A ideia do roteiro é fazer uma costura de dados históricos com memórias pessoais. É isso. E Perfeito. Eu adorei conversar com você. Muito obrigada pela oportunidade. Perfeito, e aí... Flávia. Desejo para você o maior sucesso nesse teu projeto, porque é muito interessante e tem tudo a ver com a história da cidade. A ideia é Tenho que te cortar, porque nosso tempo acabou. Ah, tá ótimo. Agradeço muito a vocês. Muito obrigada, querida. Sucesso, sucesso. Tudo de bom. Beijo. Tchau. Vamos conversar agora com o Dr. Gutenberg dos Santos, que é neurologista e docente do IDOMEC, para nos explicar uma doença que agora surgiu e que está despertando a curiosidade de todos, né? Principalmente aqueles que entram na internet, na televisão, porque o Bruce Willis disse que estava com afasia. Então, nós queríamos que o doutor Gutenberg nos explicasse o que é essa tal de afasia, quais são as consequências, como é que ela surge e quais são os desdobramentos que essa doença pode trazer para o paciente. Obrigada, doutor Gutenberg, pela sua atenção. Obrigado, Ana. Obrigado pelo convite. Boa tarde aí a todos. Então, é bem interessante, né? Como você falou, sempre que surge aí uma questão principalmente relacionada a uma celebridade, né? Ou alguém que tenha parentesco com uma celebridade, né? As perguntas vão pipocando, né? E é super interessante a gente conseguir trazer esse esclarecimento. A afasia nada mais é que um distúrbio da linguagem, né? A linguagem, na verdade, ela apresenta aí vários domínios, né? E a afasia pode cursar com alteração em qualquer um desses domínios. Então, não somente com relação à capacidade aí daquela pessoa se expressar, né? Mas também na capacidade daquela pessoa compreender outras pessoas, formular palavras, né? Nomear objetos, ler, escrever, né? Dentre outros. A afasia em si, né, é também interessante destacar, né, porque quando vem a notícia para a mídia que o Bruce Willis está cursando aí com uma afasia, a maioria das pessoas entende que a afasia seja uma doença propriamente dita, né? Mas a afasia, na verdade, é uma sintomatologia, né? E várias doenças podem cursar com afasia, né? Então, a gente tem desde doenças mais comuns, né, como o acidente vascular cerebral, o próprio traumatismo crânioencefálico, né, que são causas aí mais agudas de afasia, mas também passando por outras doenças que cursam com afasia que são de evolução mais crônicas, né, como os transtornos neurocognitivos, né, as antigas síndromes demenciais, entendeu? Mas então, por exemplo, no caso do Bruce Willis, vamos focar nesse caso que despertou tanto. Uhum. Por que esse sintoma apareceu? Ele teve algum acidente vascular, ou ele teve algum acidente neurológico, não sei, que despertou isso, ou sei lá, o que aconteceu? A gente ainda não tem, Ana, assim, uma notícia, né, especificamente relacionada ao Bruce Willis. Mas com que a gente consegue, né, pescar aí da mídia, a gente consegue perceber ali que não foi um quadro agudo, né? Parece ali que foi um quadro mais crônico, mais incipiente, né? Uma doença que venha se arrastando há mais tempo.
Então, nesse sentido, a gente já exclui aquelas causas principais de afasia, né, que são o acidente vascular cerebral. Essa é a principal causa de afasia de longe, né, mas os acidentes vasculares cerebrais, eles cursam com um quadro agudo, né, da mesma forma que o traumatismo crânioencefálico, né, que é muito comum, principalmente em pacientes jovens. E aí, quando a gente vai para as causas crônicas de afasia, aquelas causas que vão se arrastando, né, ao longo do tempo, que são incipientes, a gente cai mais para o lado dos transtornos neurocognitivos, que antigamente eram chamados de demências, né? Mas esse termo demência, né, ou síndrome demencial, ele traz um certo estigma, né? Então, hoje em dia, a gente prefere relacionar esses quadros, né, como transtornos neurocognitivos. E aí, quando a gente fala dos transtornos neurocognitivos, né, o mais comum, de longe, é a doença de Alzheimer. Né? A doença de Alzheimer aí seria o transtorno neurocognitivo mais comum que se apresenta. Mas levando em consideração algumas notícias que a gente vê na mídia, é claro que a gente teria que avaliar o paciente para dar um diagnóstico mais preciso, mas levando em consideração algumas coisinhas que a gente vê na mídia, me parece que o quadro esteja muito mais relacionado a uma demência frontotemporal, que é um transtorno neurocognitivo também, mas não é tão comum quanto a doença de Alzheimer. E o que é interessante da gente prestar atenção, né, com relação à demência frontotemporal em si, é que quando a gente fala num transtorno neurocognitivo ou numa síndrome demencial, é muito comum que as pessoas relacionem isso à perda de memória. Né? Afinal, né, quando a gente fala de cognição, a memória é um dos principais domínios, né, que são afetados ali. Mas cognição não leva em conta somente memória. E como na demência frontotemporal a memória não é ela é acometida, mas não é tão acometida como na doença de Alzheimer, muitas das vezes o diagnóstico tarda. Às vezes o paciente começa, né, a perder um pouco, como a gente costuma falar leigamente, perder um pouco o freio, né? Então, às vezes soa como se o paciente ali ou aquela pessoa fosse uma pessoa que tivesse passado a ser mais engraçadinha, né? Começa a fazer gracinha com as outras pessoas e tudo mais, e aí já é a doença dando alguns sinais aqui para a gente, né? E à medida que ela vai evoluindo, ela, na maioria das vezes, vai cursar aí com esse transtorno da linguagem também, que é o que foi noticiado aí mais recentemente. Doutor Gutenberg, o senhor falou uma coisa que me botou assim meia tensa. Demência frontotemporal. O que quer dizer esse temporal? Quer dizer, é uma coisa que pode durar um determinado tempo ou é porque ela começa depois, mas a evolução é persistente depois que ela se instala? Isso é que eu queria ter certeza. Uhum. Aí só voltando aqui um pouquinho, na verdade, né, a gente tem, né, quando a gente fala de transtornos neurocognitivos, né, e das antigas síndromes demenciais, a gente tem quadros que são potencialmente curáveis, né, desde doenças super comuns, por exemplo, né, se a gente tem um hipotiroidismo que pode levar, né, a um quadro cognitivo, por exemplo, se a gente tem um déficit de vitamina B12, se a gente tem uma neuroinfecção, por exemplo, como a sífilis, né, essas são doenças que são potencialmente curáveis. A gente trata e o paciente se recupera sem maiores problemas. Mas quando a gente está falando de doenças neurodegenerativas, são doenças que vão inexpugnavelmente progredir ao longo do tempo. Então, a gente tem estratégias hoje em dia para a gente conseguir, né, lentificar essa progressão, mas são doenças que invariavelmente vão progredir. E quando a gente fala da demência frontotemporal, propriamente dita, aqui a gente está falando mais especificamente das regiões do cérebro que são mais acometidas, que são os lobos frontal e temporal, né? Por isso que o nome é demência frontotemporal. Esse temporal é em relação à localização. A localização, né? Exatamente.
Eu pensei que era em relação ao tempo de instalação da doença, não, né? Não, mas em relação ao tempo de instalação, isso é super importante chamar atenção e você buscar essa informação, Ana, porque tanto a demência frontotemporal, né, quanto a doença de Alzheimer são doenças que progridem, é evidente, né? São doenças que vão progredir invariavelmente ao longo do tempo, mas são doenças que progridem lentamente, né? Se você tem um paciente que está progredindo muito rapidamente, né, de uma hora para outra, ele apresenta uma piora importante do quadro, provavelmente você precisa rever o seu diagnóstico, né? Então, se você buscar nas notícias ali, né, que foram divulgadas pela mídia, a gente consegue pescar ali que os problemas relacionados ao Bruce Willis, pelo que está relatado, começaram há muito tempo, né? Inclusive foram traçadas estratégias ali para tentar mitigar esse problema, para que ele conseguisse continuar ali trabalhando, né? Enfim, mantendo as funções, e é claro, no contexto de uma pessoa que provavelmente tem muito recurso também para esse tipo de tratamento, né? Então é uma doença que vem se arrastando e progredindo lentamente. Se a gente tivesse ali uma doença que piora, né, da noite para o dia, a gente muito provavelmente não estaria falando aí de doença de Alzheimer ou de demência frontotemporal. A gente tem as doenças priônicas, né, que muito recentemente ficaram conhecidas aqui com um nome mais leigo, que seria a questão da vaca louca, né? Então é uma doença, é uma demência que é rapidamente progressiva, né? Então a gente precisa pensar nesse diagnóstico, né? Quando a gente fala dos transtornos neurocognitivos ou demências vasculares, né? São doenças que evoluem em platôs. Então, você tem uma piora muito aguda em platôs para esses pacientes também, né? Enfim, a gente consegue, de acordo, né, com a temporalidade e a evolução da doença, pensar em um diagnóstico ou em outro, direcionar mais aí o nosso diagnóstico. Parkinson, doença de Parkinson, pode levar a esse tipo de demência, afasia? Pode sim. Logo quando eu comecei a faculdade de medicina, né, a gente tinha uma crença de que a doença de Parkinson não cursaria com transtornos cognitivos, né? Então, sempre que um paciente tinha um transtorno cognitivo associado à doença de Parkinson, a gente ia buscar uma outra causa para aquilo. E aí a gente foi pesquisar isso mais a fundo e a gente percebeu que, na verdade, era basicamente ao contrário, né? A imensa maioria desses pacientes, em longo prazo, né, cursam com alguma alteração cognitiva, né? Então, a doença de Parkinson, sim, pode cursar com alteração cognitiva em longo prazo e uma grande parte dos pacientes cursam. Só não é comum que você tenha alteração cognitiva no início da doença de Parkinson. Geralmente, ela vai aparecer quando você tem mais tempo aí de diagnóstico. Então, eu tenho ouvido falar nessa questão de colocação de chips no cérebro, né, que podem melhorar os sintomas dessas doenças. Quer dizer, não sei a afasia se melhora, mas, por exemplo, o Parkinson já me disseram que melhora, e até o próprio Alzheimer, né, parece que agora já existe algum tipo, não sei se é um chip ou um outro recurso qualquer que melhora o Alzheimer, né? O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? Na verdade, a gente tem algumas novas moléculas, né, sendo estudadas para o tratamento da doença de Alzheimer, propriamente dita. Recentemente, a gente teve uma molécula que foi um tanto quanto, né, dúbio aí a sua aprovação pela agência regulatória americana, né, e depois a própria empresa que produzir essa molécula optou por retirar, né, esse pedido de aprovação, né, por conta de resultados que foram um pouco dúbios aí, mas a gente tem outras moléculas sendo pesquisadas e provavelmente em pouco tempo a gente vai mudar, né, a abordagem a esses pacientes, né, no tratamento desses pacientes que têm doença de Alzheimer. A gente vem tratando doença de Alzheimer, né, há muito tempo da mesma forma, então a gente não tem tido grandes evoluções
né, no tratamento da doença de Alzheimer propriamente dita, e essas novas moléculas provavelmente vão vir aí para mudar um pouco esse paradigma. E quando você fala, né, do chip, isso já é uma realidade hoje em dia para a doença de Parkinson, né? A gente tem o tratamento hoje cirúrgico para a doença de Parkinson, que a gente chama de DBS, né? Vem do inglês, Deep Brain Stimulation. A gente pode, trocando em miúdos, né, dizer que é como se a gente colocasse um marca-passo nesses pacientes, né? Mas é muito importante chamar atenção que o DBS ele tem indicação muito precisa, né, para aqueles pacientes. DBS é o chip? O chip, é a sigla para esse chipzinho da doença de Parkinson. Ele tem uma indicação muito precisa, né, que é para aqueles pacientes que não respondem ao tratamento medicamentoso tradicional e, importante dizer, que não tem transtorno cognitivo associado. Esse DBS, esse chipzinho, ele acaba por piorar o quadro daqueles pacientes que têm transtorno cognitivo associado. Então, quando a gente já tem esse tipo de transtorno, aí o DBS ele é contraindicado, né? E como se trata de uma cirurgia, na verdade, implica, né? Claro, sempre que a gente fala de um procedimento cirúrgico, implica em riscos e benefícios, né? Então, pesando na balança, a gente reserva para aqueles pacientes que não se dão tão bem com a medicação. E eu acho que uma coisa interessante, aproveitando que a gente está falando assim de tratamentos mais modernos, mais recentes, né? Eu acho que algo que tem sido muito discutido recentemente, né, é o uso dos derivados do canabidiol para o tratamento, né, das doenças neurodegenerativas. Eu acho que é muito interessante. Tem dado certo. A gente tem, claro que assim, a gente tem que separar, né, um pouquinho os relatos que são mais anedóticos, né, daquilo que os trabalhos científicos mostram para a gente. Então, o canabidiol e seus derivados já mostraram em alguns trabalhos científicos que ele tem um papel muito interessante em alguns transtornos, em algumas sintomatologias relacionadas a algumas doenças, né? Então, para a esclerose múltipla, a gente pode utilizar, né? A gente pode utilizar para tratar dor, a gente pode utilizar para tratar sintomas não motores da doença de Parkinson, né? Outros sintomas que se apresentam nos quadros cognitivos, mas a gente tem que separar o que a ciência mostra para a gente, né, que dá certo, que os estudos científicos mostraram para a gente que tem função, daquilo que é mais anedótico, né? Não é, né, uma fórmula milagrosa que vai curar todas as doenças de uma maneira geral. É uma arma muito importante para a gente, ajuda bastante se usada com o devido cuidado, né, doutor? Porque, na realidade, né, todo remédio é uma droga, né? Ou toda droga pode ser um remédio, não é isso? Minha avó já dizia, né, Ana? A diferença ali entre remédio e veneno é a dose. Então, doutor Gutenberg, voltando à questão da afasia, para fechar o programa, porque nosso tempo já está terminando, a afasia sobre a qual o Bruce Willis se referiu já é um sintoma em andamento de uma doença que já deve ter se instalado há muito tempo atrás. Muito provavelmente, Ana. É claro que, assim, quando a gente está falando, né, de uma personalidade como o Bruce Willis, né, muitas das vezes você tem também a questão de proteger ali, né, a imagem, a pessoa pública, né, a imagem. E, ao mesmo tempo, a partir do momento que há essa divulgação, também chamar a atenção das pessoas para esse tipo de problema, né? Para que as pessoas busquem um diagnóstico, busquem um tratamento, né? Então, no caso dele, provavelmente ele vem se tratando há muito tempo e agora tornou isso público. E é interessante chamar a atenção, né, que quanto mais precocemente a gente consegue investigar e estabelecer a causa de uma afasia, muito mais facilmente a gente vai conseguir tratar esses pacientes e provavelmente ter um resultado muito mais satisfatório. Muito obrigada pelas suas explicações. Se surgirem novas questões neurológicas, nós voltamos a lhe perguntar.
tá bom? Para o senhor nos esclarecer e nos dar essa aula aí para acomodar os espíritos. Muito obrigada. Ótimo, Ana. Muito obrigado, estou à disposição. Um grande abraço aí a todos. Obrigada, grande abraço, grande abraço. Para terminar o programa, eu vou mostrar para vocês aí e vou ler 20 afirmações que as mães fazem para os filhos quando querem chamar a atenção deles. Duvido que alguma das mães que esteja me ouvindo não tenha feito uma dessas afirmações ou muitas dessas afirmações várias vezes na sua vida. Vou ler. Lá em casa a gente conversa. Então, se todo mundo pular da ponte, você vai pular também? Não fiz mais do que a sua obrigação. Você não é todo mundo. Já falei que não e ponto final. Se eu for aí e achar, eu esfrego na tua cara. Desce daí. Repete isso aí que você falou. Você quer me deixar louca? Só pode. Eu avisei. Na volta a gente compra. Eu não estou pedindo, eu estou mandando. Não fala assim comigo que eu não sou uma das suas amiguinhas. Eu só vou falar uma vez. Se você não guardar logo essas porcarias, eu vou jogar tudo no lixo. Quantas vezes eu vou ter que falar para você? Não quero ouvir nem mais um pio. Não tem mais nem menos. Você não sai daí enquanto não terminar. Não é você que lava, né? Até a próxima semana.